O preço do petróleo saltou de ontem para hoje. O Brent, por exemplo, chegou a atingir $108. Essa alta acontece depois de relatos de ataques a instalações iranianas. O colunista do CNN Money, Gilvan Bueno, já está conectado conosco para tratar dessa situação envolvendo a commodity. Gilvan, muito boa tarde, sempre muito bem-vindo aqui conosco. Vamos seguir vendo essa aceleração do preço do petróleo e a pergunta de milhões ou até bilhões de dólares, até quando? Qual é o limite? Boa tarde, bem-vindo mais uma vez. Yuri, muito boa tarde para você e na sua audiência, que nos presenteia com a sua atenção num momento muito importante e numa quarta-feira que depende muito do que vai acontecer com o preço do petróleo nos próximos meses. Para quem trabalha no mercado financeiro, nós chamamos hoje da super quarta, onde tem decisões de políticas monetárias tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, e a discussão é se as taxas de juros irão subir ou se manter ou cair. A expectativa nos dois continentes aqui é que a taxa de juros venha a ser reduzida, Yuri, para você ter uma aceleração do crescimento. Mas esses conflitos geopolíticos que colocam o preço do barril de petróleo acima de $100, $110, e como nós vimos na última semana, a $120 o barril, apresentam questões inflacionárias. E aí a ideia de descer os juros para acelerar a atividade econômica fica prejudicada. Então, enquanto persistir os conflitos, isso vai trazendo maiores impactos. Essa semana, Yuri, tem dois destaques especiais aqui, que é o seguinte: antes, os conflitos ficavam em pontos estratégicos da parte produtiva, vamos colocar assim, da parte comercial, da parte que a população habitava. Agora, os conflitos foram para dois campos. Na semana passada, nós tivemos aquele bombardeio sobre as principais regiões produtoras de petróleo no Irã, e agora a gente tem a ilha de South Pars, que é uma grande produtora de gás natural. Então agora a gente tem um impacto novo, Yuri, que é o impacto no gás natural. O Catar, que é um grande produtor de gás natural, e usa o Estreito de Hormuz para conseguir levar esse gás natural, está sendo prejudicado. Então agora a gente tem uma pressão adicional nos preços da matéria-prima. Pois é, Gilvan, e você mencionou, né, quer dizer, todo o contexto que a gente está vivendo, e hoje, esta quarta-feira, mais uma daquelas super quartas e ainda mais forte. Começando pelo Banco Central Americano. O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, já falou sobre o preço da energia depois da decisão que manteve o patamar de juros nos Estados Unidos. Essa era uma das expectativas para o comunicado do Fed depois dessa decisão, e com isso te pergunto o quanto o preço do petróleo teve impacto em cima, o quanto foi levado em conta pelos diretores do Fed esta questão do preço do petróleo na decisão de manter o patamar de juros dos Estados Unidos. Olha, essa sua pergunta é muito interessante, e hoje também foi um dia de forte volatilidade no preço do barril de petróleo, teve uma alta de mais de 5%, e essa fala do Jeremy Powell, ela vai na questão seguinte: nos Estados Unidos, a inflação oficial chama-se lá de CPI. O CPI, ele tem na sua composição 7% de contribuição dos fatores energéticos. Parece uma contribuição pequena, mas quando nós olhamos a necessidade do petróleo e do diesel na produtividade americana, isso faz um efeito cascata, porque isso aumenta os preços da parte logística, da parte produtiva, da mão de obra e também da gasolina aqui nos Estados Unidos, e do diesel também teve uma alta forte nas últimas semanas, saindo há pouco, estava no maior patamar de preço dos últimos 3 anos. Então, esse componente energético na inflação americana traz um custo de vida para as famílias. E se as famílias percebem que o custo de vida está mais elevado, elas acabam perdendo a confiança no governo, a confiança na sua política, e isso reduz a popularidade. E para Donald Trump tem um impacto muito significativo, porque em novembro ele tem aqui a eleição nas suas duas casas, Senado e Câmara, para decidir os seus aliados para os próximos 2 anos. E no Jeremy Powell, no dia 15 de maio, ele se despede do Fed, e pode ter sido esse talvez um dos seus últimos pronunciamentos, mas que ele já falava o seguinte: a taxa de juros tem que estar nesse patamar, porque eu tenho problemas inflacionários, e ele vai ganhando uma vitória muito silenciosa, Yuri. Por quê? Porque nos últimos meses, Donald Trump falava: olha, vamos reduzir a taxa de juros porque a economia americana precisa crescer. E o Jeremy falava: olha, eu não sei se a inflação está no lugar certo. E agora, com esse componente de guerra, a inflação disparou, e isso pode aqui, esses juros talvez tenham que ficar um pouco mais tempo para conseguir mitigar esse impacto inflacionário para as famílias americanas, Yuri. Pois é, e aí, Gilvan, te pergunto, né, quer dizer, fazendo toda essa conexão, aproveitando a sua presença aqui, claro que a gente não sabe o que
está sendo discutido ou já foi discutido no nosso Banco Central, né? A toda a expectativa para o que vai ser anunciado, mas é muito provável que todo esse contexto também seja levado em conta não só no comunicado que vai sair da reunião do Copom, mas depois na ata, né? O que na sua avaliação, deve falar mais alto ou deve ter mais peso na futura decisão aqui do Banco Central brasileiro? Muito bom ponto, Yuri. O que deve ser o fator ali? A gente precisa visitar, Yuri, a última ata. Na última ata, já se esperava que existiria ali um corte na taxa de juros, mas ele não aconteceu e todos seguiram o seu conselho, Yuri, foram olhar a ata. Na ata foi explicado que nós tínhamos muitas incertezas e principalmente ideias de conflitos geopolíticos que poderiam aumentar a inflação. Muitos não gostaram dessa decisão, mas agora a gente vai olhar o seguinte: se essa taxa ficar no patamar de 15, vai se olhar o que o Banco Central está colocando no núcleo de inflação, na sua composição. Por quê? Nosso índice de preço ao consumidor amplo, o IPCA, ele tem uma grande contribuição da parte energética, de energia, matriz energética e também de combustíveis fósseis. Então, o peso dessas duas variáveis chega às vezes entre 15% a 30%, dependendo do contexto da área que está sendo alocada. Porque nós temos nosso PIB dividido em serviços, que são mais de 70%, agronegócio, são mais de 25%, e 5% de indústria. Na parte de agro, ontem eu estava em Porto Alegre, Yuri, e falei muito com os produtores de Porto Alegre. Tem algumas cidades de Porto Alegre, por exemplo, que não tem diesel. E fertilizantes, Yuri, a área de fertilizantes pode ser impactada. Então, esses dois mecanismos aqui, fertilizantes e diesel, pode mudar um pouco essa composição de reduzir taxa de juros, porque os custos estão muito altos. Então, a grande ideia é entender se ele vai fazer zero de corte, 0,15, já começou a falar com algumas pessoas em São Paulo, 0,25 ou 0,50. Aquela expectativa, Yuri, de 0,75 foi meio que desconstruída porque nós temos um risco inflacionário chegando nos próximos meses. Então, a grande questão é entender se a decisão tem alguma redução e como ele está pensando no futuro com esse conflito geopolítico e o custo produtivo na parte de diesel e na parte de energia.